De André, Boa tarde, Inácio. Tudo certo? tudo indo. Vou compartilhar aqui a apresentação. Boa tarde, Cris. Pessoal, eu vou mandar aqui no chat a lista de presença, ok? Eu peço que todo mundo preencha para que o André possa fazer a conferência do nosso quórum. Olá, Inácio. Boa tarde. Boa tarde. Todos assinam, Rosane, tem espaço para as pessoas da comunidade também assinarem para constarem na ata, ok? Ok. Oi, Inácio, a gente é outro o quê? Eu tô botando interessado. Pode colocar comunidade, sociedade Ah, civil. Desculpa, onde é que assina? Eu cheguei agora aqui, não estou me organizando aqui, como é que é, me reconhecendo no espaço. Eu fixei a mensagem, mas eu vou mandar novamente no chat, tá? A lista de presença. Aqui. Eu sei que no Google ele vai sumindo, né? Eu tô pelo celular, não sei se também dá, deve ser, não sei, é que eu tô com uma gente, eu tô com um problema de internet aqui em casa que tá um mês já me incomodando isso. Talvez eu tenha que fechar a câmera para, tô com a câmera fechada para ver se não cai a conexão. André, como é que estamos com o quórum? Já sabes dizer? Só um minutinho que eu tô terminando a contagem aqui, eu já te passo. Ok. Tô tentando descobrir quando é que assina ainda. Tem um link aí, tu clica nele. Pois é, mas é que aqui eu tô no celular, eu não sei nem onde é que tá isso. Só aparece a tela toda. Deixa eu ver aqui embaixo. Não. Bota aqui no chat. Achei aqui, achei a opção chat abrir. É que na tela do celular fica uma coisa só aqui. Lista de presença, achei. Obrigado.
Ok, Mariana, Roberto, ok. Entraram mais 3 conselheiros aqui agora, André, também. Assinado. André, tu consegue dar um help para Sandra, ali da CEMED? Ela está dizendo no grupo que não está conseguindo entrar, parece que é alguma coisa pelo Meet da prefeitura. Tá, vou dar uma olhadinha aqui. Tô só terminando a contagem, tá faltando a princípio um governamental. Mas já vamos Mas a ver. gente já tem os 10 com direito a voto, porque governamental é só a partir da segunda chamada às 14h40. Estamos em 9. Aqui. Victor, fechou 10. Eu vou lá assessorar a menina da CEMED ali para acessar a reunião. Ok, gente, só deixa eu abrir um documento aqui e a gente já dá início, ok? Só um minuto. Pessoal, quem não está conseguindo registrar pelo Forms, deixa no chat, tá? Porque assim que a gente tiver a gravação da reunião, o arquivo do chat vem anexo e daí a gente tem como comprovação para prestar na ata, tá bom? Só deixar esse recado também. Deixa eu só aqui que tem mais. Bom, vamos lá então, gente. Como temos o quórum regimental, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Nós vamos iniciar a nossa terceira sessão ordinária de 2026, da gestão 25, 23, 25 do Conselho Municipal de Política Cultural. E para a gente iniciar, além das boas-vindas, eu quero apresentar a nossa pauta da tarde, previamente encaminhada aos conselheiros, com abertura, aprovação da ata da segunda sessão, correspondências enviadas e recebidas, saldo da conta FIMAC, 13ª conferência, segundo ciclo da PNAB e Prêmio Herbert Roletts, informes setoriais e assuntos gerais. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de consultar os conselheiros e conselheiras presentes. Nós temos 2 pautas que chegaram nesse meio tempo entre a convocação, uma delas a pedido do secretário Silvio, que diz respeito a um movimento que o município está fazendo de reorganização da sua identidade visual, de construção da identidade visual, e ele solicitou a participação do conselho. Esse é um item. O outro item diz respeito a um projeto de lei complementar que nós tivemos conhecimento na última semana, que trata de mudanças na lei do Conselho, na Lei 833, e também na legislação do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, um projeto em regime de urgência na Câmara de Vereadores, que pode ser votado ainda essa semana. Então, eu gostaria de consultar os conselheiros e conselheiras aqui presentes, se nós podemos fazer essas 2 inserções de pauta em relação a esse projeto e também em relação ao pedido do secretário Silvio, para que o conselho participe desse movimento de organização da identidade visual da cidade. Então, coloco em votação as inclusões de pauta, permaneçam como estão aqueles que forem favoráveis, e se alguém for contrário, por favor, se manifeste pelo chat ou pelo microfone, né? Contrário ou com abstenção.
Certo? Não tivemos nenhuma manifestação contrária. Colegas, eu gostaria, vou pedir para aprovar aqui também, de reorganizar, então, a pauta da seguinte forma, né? Que nós possamos, após o saldo da conta do FIMAC, que é o nosso passo a passo protocolar, que antes de entrar na conferência, nós possamos discutir, como item número 5, o projeto de lei, porque ele tem interferências diretas na organização da conferência, então não faz sentido nós discutirmos ele depois, ok? E nós deixamos para depois do segundo ciclo da PNAB a solicitação do secretário Silvio. Então, também gostaria de colocar em votação a ordem da pauta, se os conselheiros e conselheiras presentes aprovam também essa organização. Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e se alguém for contrário ou abstenção, se manifeste pelo chat ou abrindo o microfone. Ok, nenhuma manifestação contrária. Eu vou passar, então, eu acho que é muito importante que essa plenária aprecie esse documento, então eu vou apresentar aqui para vocês esse projeto de lei. E vou pedir, André, assim que tu puderes dar uma olhadinha no chat, eu vou apresentar a tela com a leitura, então peço que tu me sinalize caso tenha alguma manifestação de mensagem, tá? Perfeito, fico monitorando. Pessoal, aqui estou com o documento na íntegra do processo da Câmara, né, com a mensagem do Executivo. Esse projeto tem origem do Executivo Municipal, que encaminha à Câmara de Vereadores as seguintes modificações, né? Eu gostaria de deixar registrado em ata e fazer a leitura com vocês e deixar claro que a solicitação é de que este projeto tramite em regime de urgência, né? Com a seguinte redação: projeto de lei complementar altera a Lei Complementar 833 de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Blumenau, e a Lei Complementar 1167 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, né, que institui o nosso Fundo de Cultura e o Prêmio Herbert Rollitz. Nessa legislação, nessa proposta legislativa, o prefeito sugere as seguintes mudanças, né? A lei complementar número 833, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura e da outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º-A. O Sistema Municipal de Cultura de Blumenau compreende, além das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, as iniciativas culturais promovidas por outros órgãos e entidades da administração pública municipal, de forma articulada e intersetorial. Artigo 8º-A. O uso dos espaços públicos vinculados à Secretaria de Cultura deverá observar as diretrizes do Plano Municipal de Cultura e será disponibilizado para a realização de eventos e espetáculos classificados como classificação indicativa de até 12 anos, independentemente da cobrança de valor pela locação. Artigo 10. O Conselho Municipal de Política Cultural será composto por 25 conselheiros, titulares e suplentes, nomeados por ato do chefe do Poder Executivo para o mandato de 2 anos, permitindo uma recondução, sendo uma cadeira do secretário de Cultura, né, que compõe a parte governamental, 3 indicações governamentais feitas pelo secretário municipal de Cultura e Relações Institucionais, representantes da CMC, um representante da Sectur, um representante da Secretaria Pró Família, um representante do GAPREF, um representante da CEMED, um da CEPLAN e um da SEDEC, que constituem 10 cadeiras governamentais. As setoriais, nós temos uma mudança na composição da setorial de artes visuais, que antes era de artes visuais, design e moda, e passa a se constituir apenas como artes visuais.
E as demais seguem como nós já temos constituído aqui hoje. A inclusão que é feita nesse projeto é o seguinte: criam-se 5 representantes da sociedade civil, de entidades e prestadores de serviços relacionados à cultura, sendo um representante de associações culturais de identidade regional, um representante do Teatro Carlos Gomes, um representante da Universidade Regional de Blumenau, um representante de museus de artes privados, um representante do Convention e Visitors Bureau. Artigo 10. As despesas relacionadas à locomoção diárias e inscrições para participação de conselheiros não governamentais em eventos fora do município deverão ser previamente submetidas à apreciação do CMPC e da administração, e serão custeadas desde que encontrem respaldo financeiro no Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Artigo 14. O presidente e vice serão eleitos entre os membros do Conselho por maioria dos votos, observada a alternância de mandatos entre representantes governamentais e sociedade civil, com igual período de duração. Artigo 15-A. As comissões temáticas do Conselho serão compostas de forma proporcional à representação governamental e da sociedade civil. Artigo 15-B. As comissões temáticas poderão ser permanentes ou provisórias. Inciso 1. As comissões permanentes terão suas atribuições definidas no regimento interno e as provisórias serão constituídas para tratar de matérias específicas mediante aprovação em plenária e dissolvidas após o cumprimento de seus objetivos. A comissão de acompanhamento de caráter permanente será responsável por monitorar a execução do Plano Plurianual de Política Cultural. Artigo 16. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, por convocação do seu presidente, respeitando o horário de expediente regular do município de Blumenau, e extraordinariamente por convocação deste ou pedido da maioria dos seus membros, mediante justificativa por escrito. Artigo 30-A. Fica instituído o cadastro de indicadores culturais com a finalidade de reunir e divulgar dados referentes aos agentes, espaços, projetos e atividades culturais do município de Blumenau. O cadastro será instrumento oficial para cadastramento de artistas, produtores culturais, grupos, coletivos e entidades culturais atuantes no município. O cadastro também servirá para o registro e acompanhamento das atividades culturais realizadas no âmbito municipal, possibilitando a geração de informações estatísticas e relatórios de desempenho após a execução das ações. Compete à Secretaria Municipal de Cultura a gestão, atualização e divulgação pública das informações constantes no cadastro, observadas as normas de transparência e proteção de dados pessoais. Artigo 2º. A Lei Complementar número 1167, de 19 de dezembro de 17, que dispõe sobre o Fundo de Cultura e institui o Prêmio Herbert Rollitz, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, acabei de fazer a leitura das modificações que são colocadas a serem feitas na lei do Conselho e vou encaminhar agora com a leitura, para a ciência de todos aqui presentes, das mudanças propostas para a lei do Fundo de Cultura. 11. Recursos oriundos de ações culturais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. Isso no artigo 3º. Ele inclui outras fontes não especificadas anteriormente, né, que podem ser agregadas ao Fundo Municipal de Cultura. Artigo 4º-A. O FEMAC somente poderá incentivar projetos culturais cuja classificação indicativa seja de até 12 anos, vedado o financiamento de iniciativas com conteúdo restrito a maiores de 14 anos. Parágrafo único. A observância de classificação indicativa deverá constar expressamente no edital de seleção e será verificada pela Comissão de Avaliação de Projetos no momento da análise do mérito. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Anexo ao projeto, nós temos aqui, gente, documentos, né, a indicação 3723 de 26, feita pelo vereador Flávio Linhares, né, que encaminha para apreciação da Casa Legislativa, projeto de lei que encaminha para apreciação da Casa Legislativa, um projeto que acrescenta dispositivos nas leis que eu acima mencionei, isso no dia 23 de março de 2026.
Aqui nós temos a indicação do vereador com a justificativa que ele coloca. Eu vou fazer a leitura para que todos tenham ciência também, ok? A presente indicação justifica-se pela necessidade urgente de encaminhamento pelo Poder Executivo do anteprojeto anexo que promove alterações na Lei 833 e na Lei do Fundo de Cultura, com o objetivo de aperfeiçoar a estrutura normativa da política cultural de Blumenau, atualizar a composição do Conselho de Cultura, instituir mecanismos de monitoramento e gestão por meio do cadastro de indicadores culturais e disciplinar o uso de espaços públicos vinculados à cultura, bem como adequar fontes de financiamento e critérios de incentivo do FIMAC. Conforme... Só um minuto, gente, que tem uma pessoa pedindo para entrar aqui. Opa, saiu. Depois, se aparecer de novo, eu retomo. Conforme informado, a proposta conta com o aval da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais e seu encaminhamento tornou-se necessário porque a atual redação normativa vem gerando entraves operacionais e jurídicos que têm impedido a regular distribuição de recursos aos produtores culturais da cidade, comprometendo a execução de políticas públicas culturais, a abertura de editais e o adequado funcionamento do instrumento de fomento. De forma sumária, o anteprojeto promove, entre outras, as seguintes alterações. Explicita que o Sistema Municipal de Cultura compreende, além das ações da Secretaria de Cultura, iniciativas culturais de outros órgãos e entidades da administração municipal, disciplina o uso de espaços públicos vinculados à Secretaria, observadas as diretrizes do Plano Municipal e a classificação indicativa, reestrutura a composição do Conselho Municipal de Cultura, redefinindo sua composição entre governamentais, representantes de áreas culturais e entidades da sociedade civil, ajusta regras sobre custeio de participação de conselheiros não governamentais em eventos, estabelece alternância de poder público e sociedade civil na presidência e vice, regulamenta comissões, fixa a periodicidade das reuniões, institui o cadastro municipal de indicadores e altera a legislação do Fundo de Apoio à Cultura para incluir novas fontes de receita e disciplinar os critérios de incentivo. Além disso, o anteprojeto altera a legislação do Fundo de Cultura para prever novas fontes de recurso, inclusive oriundas de ações culturais promovidas pela Secretaria, e acrescenta a regra, segundo o fundo, incentivará projetos culturais, conforme a classificação indicativa prevista no texto anexo. A medida necessária para conferir segurança jurídica, atualização institucional, melhor governança do sistema de cultura e viabilidade administrativa à execução da política pública de cultura, evitando a paralisação ou atraso no repasse de recursos e assegurando condições normativas para que os produtores culturais do município possam acessar os mecanismos de fomento com maior clareza e previsibilidade. Diante disso, considerando a relevância da matéria para o setor cultural de Blumenau, solicita-se o pronto acolhimento da presente indicação, com a consequente encaminhamento do anteprojeto anexo por parte do Executivo, do Poder Executivo. Aqui, anexo, nós temos o que eu já li para vocês, com a indicação do projeto de lei. E aqui é um documento muito importante, né? Nós temos um memorando da Procuradoria-Geral do Município com destino à Secretaria Municipal de Cultura e ao Secretário de Cultura, né? A pedido do diretor de Consultoria Administrativa e Legislativa, doutor Rodrigo José Silveira, encaminhamos a Vossa Senhoria a indicação do vereador Flávio Linhares para análise e manifestação desta secretaria. A referida indicação solicita o encaminhamento de projeto de lei complementar que visa acrescentar e alterar dispositivos das leis complementares 833 e 1167 de 17, que tratam respectivamente do FIMAC e do Conselho de Cultura, né, com o objetivo de promover atualização normativa, aprimoramento e adequação dos mecanismos de fomento. Na sequência, nós temos aqui a resposta da Secretaria Municipal de Cultura. Eu não vou ler o número do processo, mas está aqui na tela o teor inteiro, né?
Prezados, em atenção ao memorando que solicita a manifestação desta secretaria acerca da indicação da autoria do vereador Flávio Linhares, bem como do anteprojeto de lei complementar que propõe alterações nas leis complementares número 833 de 2011 e 1167 de 17, informamos o que segue. Após análise do conteúdo apresentado, esta Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais não se opõe à proposta de alteração legislativa, considerando que a iniciativa visa o aprimoramento da gestão do Sistema Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, bem como a atualização normativa dos instrumentos de fomento cultural no âmbito do município. Ressalta-se, contudo, que eventual encaminhamento e implementação das alterações propostas devem observar e compartilhar com a Lei 14.903, de 24, que estabelece o marco regulatório de fomento à cultura no âmbito da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, garantindo adequada conformidade legal e a segurança jurídica na aplicação dos recursos e na execução das políticas públicas culturais. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares. Atenciosamente, o secretário Silvio Zimmermann, no dia 30 de abril de 2026. Né? Então, apresentado aqui o inteiro teor dessa modificação, que mexe com a lei do Conselho e com a lei do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, eu queria expressar aos presentes nessa reunião de hoje que o Conselho Municipal de Política Cultural, em momento algum, foi procurado pela Secretaria Municipal de Cultura, tampouco pelo vereador Flávio Linhares, para dialogar, debater ou discutir essas mudanças que são colocadas no Fundo Municipal de Apoio à Cultura e no Conselho Municipal de Política Cultural. Né? Nesse sentido, aos representantes governamentais aqui presentes hoje, principalmente a Secretaria Municipal de Cultura, André, eu não sei se o secretário Silvio está presente, ele está? Não, Inácio, o secretário está afastado. A suplente dele está presente, a Mari. A Mariana está presente, né? Mariana, então, nesse sentido, né, esse projeto de lei está tramitando em regime de urgência e pode ser votado, inclusive, amanhã na Câmara Municipal de Vereadores, e ele mexe diretamente com o nosso item de pauta da conferência, né, visto que ele faz alterações na composição do conselho. Nesse sentido, Mariana, eu queria iniciar a discussão desse projeto te perguntando se a tua diretoria tem ciência dele, se ele foi discutido junto da tua diretoria dentro da Secretaria de Cultura. O Inácio, ela está colocando no chat. Acho que ela está sem microfone lá. Fiquei sabendo do encaminhamento do projeto pelas redes do Conselho ontem e agora com a leitura do texto. Aqui na Diretoria de Cultura não fomos oficiados. Ok, eu vou abrir para discussão, mas isso me parece bastante grave, que a diretoria não tenha sido informada, né, desse projeto, mas eu gostaria de abrir para que os outros conselheiros pudessem se manifestar também e, né, colocarem perguntas, dúvidas, enfim. Ana Paula está com a mão levantada. Oi, boa tarde, Inácio. Então, agora eu fiquei assim surpresa porque ali tem um parecer favorável da Secretaria de Cultura, certo? Sim. Então, mas ninguém está sabendo como é que isso, né? Como que explica isso? Eu acho que o secretário deveria estar aqui, né, para explicar, e é porque ele foi favorável a essa lei, né? Não consigo entender como que até o pessoal da Secretaria de Cultura não está sabendo. Roberto Morauer. Oi, gente, boa tarde. Realmente, é surpresa, né?
algumas questões aí apresentadas como alteração de todo o sistema municipal de cultura. Sim, nós temos várias questões a serem atualizadas, nós temos que rediscutir todo o sistema e principalmente a legislação a partir do marco nacional, né? Mas tem questões que elas não são de avanço, né? Isso está notório, assim, na breve leitura que a gente fez. A gente, um exemplo é estabelecer o horário das reuniões do conselho para apenas o horário comercial. Isso é algo que limita a participação a quem tem disponibilidade, nós conselheiros da sociedade civil ou a comunidade que, de repente, tem interesse em participar da política de cultura do município, fica alijado desse processo. Sobre classificação indicativa para projetos, também é algo que não é avanço, não. Até 12 anos, então, todo o município, todos os produtores culturais vão trabalhar com projetos para crianças. Essa é o que a lei vai sugerir. Nem todos os produtores produzem coisas só para crianças. E aí todo mundo vai se readequar, né? Se houver projetos a serem compartilhados nas comunidades, aí a serem aprovados pelos fundos de cultura, pelos editais, é muito estranho, muito sinistro, na verdade, né? E principalmente, assim, que afirma que, para evitar atrasos nos repasses, nós temos um sistema municipal, nós andamos com os processos burocráticos de editais dentro de uma linha de ação que ela é dada nacionalmente, ela segue os critérios, os atrasos acontecem e a gente já presenciou isso há tantos anos, não é por causa do sistema municipal de cultura. Ele bate nos entraves da burocracia interna da gestão, por também ser agora uma secretaria, a Secretaria de Cultura, né? E depender única e exclusivamente da prefeitura. É muito, bom, quase que sem palavras, mas é realmente muito estranho, nós não temos o conselho não ser consultado, não ter sido feito um debate maior, já que esse sistema municipal de cultura ele vem sendo construído há muitos anos, ele foi construído a muitas mãos, por muitos anos, né? E isso realmente soa muito estranho. E não houve reunião, pelo que a Mari, diretora de cultura, estava falando, parece-me que não houve um grupo de trabalho acerca disso, nem de pessoas relacionadas à Secretaria de Cultura, né? Quem elaborou isso? Foram chamadas entidades? Que pessoas que elaboraram esse projeto? Ele veio da onde? Por quê? Qual é a motivação? Né? E se foi, a gente pergunta, tem algum registro formal dessas propostas que surgem nesse projeto de lei? Algum registro formal ela foi criada a partir de anseios quais? De que motivação, que conversas, que debates, que reflexões foram feitas, né? Então, essas são as minhas questões, assim. Já vimos que não foi chamado ninguém para discutir. Mas se a gente souber que sim, quais são os registros, para a gente minimamente conhecer alguma coisa. Roberto, eu queria aproveitar a tua fala, Ana Paula, não sei se tua mão está aberta de antes ou é novamente, mas só, André, tu és o gerente do Fundo de Cultura, né? Dentro da pasta do Walter. Tu foste consultado sobre essa mudança? Houve algum grupo de trabalho feito com a tua presença em relação às modificações, ao menos, que foram encaminhadas do Fundo Municipal de Apoio à Cultura? Oi, Inácio. Não, o que a gente sabia era daquele grupo de trabalho que tinha na Câmara de Vereadores e que de lá sairia uma proposta. E a informação que eu recebi foi que essa proposta saiu para o Executivo. E eu não tomei ninguém tomou conhecimento dela aqui até que ela tivesse sido publicado. Não foi por mim, eu posso dizer que ela não, em momento nenhum, fui consultado, fui perguntado, questionado sobre o assunto. Ok.
Ana Paula está com a mão levantada e, na sequência, a Rosane Martins. Não, então, é o que eu queria dizer é isso também que o Roberto estava falando, que eu acho que quando você põe um limite de idade para participação nos projetos, então, quer dizer, você está descobrindo todo o restante da população, então agora então só projetos para infância agora vão ser válidos, sabe? Não, mas é embasado em quê? Sabe? Não, de repente, agora, então, todos os projetos vão ter que atender só crianças até 12 anos, mas qual que é o embasamento disso? Então, todo o resto não vai poder participar, então vai ficar resumido a isso, sabe? Eu acho que não é assim simplesmente, né, fazer ali uma lei e agora botar uma idade ali que eles tiraram, sabe Deus da onde, né? E ninguém nem sabe explicar também de onde que veio, não passou por ninguém, mas alguém foi favorável ali, mas ninguém sabe dizer também nem porquê, nem como, nem quando, né? Então é estranho, assim. Rosane? Bem, só sobre esse item específico, parece que nesse documento que foi encaminhado pelo prefeito, está escrito ali que foi sugestão do ai, não lembro, não quero nem falar o nome, não quero nem falar o nome. Mas tem ali adiante um documento que o presidente, que o diretor, né, o secretário de Cultura, ele concorda com aquela proposição e diz que é ótimo para a cidade, e aí quem trabalha na secretaria não soube do trâmite disso e nem da análise, nem discussão disso. Então, isso foi feito a portas fechadas. Eu me lembro que na última reunião que eu participei do conselho, a gente soube que o vereador tinha mandado para a Câmara, para o prefeito, sugestões de alteração na lei. Aí eu perguntei, que sugestões eram essas? Ninguém sabia informar. Aí a gente tinha pedido e deliberado, eu não sei se foi encaminhado, que a prefeitura mandasse para o conhecimento do conselho o quê? Que o Flavinho, que não conversou com os produtores de cultura, que não conversou com ninguém, não foi feita audiência pública, não foi feito nada, o que ele, da cabeça dele, mandou para o prefeito, e pelo que a gente viu, então, assim, o que esse vereador, da cabeça dele, sem conversar com ninguém da comunidade artístico-cultural ou da sociedade civil organizada de Blumenau, ele criou uma modificação de lei, mandou para o prefeito perguntou para o Silvio Zimmermann disse, ai, que lindo, maravilhoso, e mandaram para a Câmara. Isso, a revelia de conselho, a revelia de audiência pública, a revelia de qualquer coisa. Então, eu queria que os representantes da secretaria confirmassem, é isso mesmo? Bom, a Mariana confirma no chat, né, que ela soube do projeto pelas redes do conselho e pelo que foi lido aqui. A diretoria de cultura, então, formalmente não foi consultada. Eu queria aproveitar esse contexto e essa evidência e solicitar à plenária um encaminhamento de ofício a todas as 3 diretorias da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, solicitando que estas formalizem a este conselho se foram consultadas ou não sobre a construção e aprovação do parecer da Secretaria Municipal de Cultura em relação ao projeto. Né? Eu acho que é muito importante que nós saibamos, além da Mariana, que já nos confirmou aqui, se a diretoria de patrimônio histórico e museológico e se a diretoria administrativa, que dispõe sobre o Fundo de Cultura, estavam cientes e participaram da construção desse parecer. Se os conselheiros gostaria de iniciar com esse pedido de encaminhamento, que eu acho que é muito importante.
Coloco em votação, então. Quem for a favor, permaneça como está. Se nós tivermos algum voto contrário ou abstenção, se manifeste pelo chat ou pelo microfone, por favor. Ok, nenhum registro contrário ou de abstenção, então aprovado. Assim que finalizarmos a reunião, eu vou dar encaminhamento junto da Secretaria do Conselho para que a gente possa ter essas respostas, né, que são muito importantes. Ademais, conselheiros, alguém teria alguma outra consideração a fazer? Senão, eu gostaria de propor mais alguns encaminhamentos em relação a essa pauta. Jane, por favor. Boa tarde. Ali no documento você chegou a ler sobre algo que as outras, além da Secretaria Municipal de Cultura, as ações das outros órgãos e entidades, de alguma forma, também vão fazer parte, né, do sistema de cultura agora. Isso, está ali no início, aham. Isso. Então, mais adiante, eu lembro que foi lido também que a renda proveniente de ações culturais organizadas pela Secretaria de Cultura poderá vir a fazer parte do Fundo Municipal de Cultura. A minha pergunta é a seguinte: então, se as ações das outras partes governamentais são consideradas culturais, né? Grandes ações que a gente tem na cidade vão fazer parte também da renda do Fundo Municipal de Cultura? Porque isso eu não vi nenhuma citação ali. Tipo, diz que vai englobar tudo, agora como parte, né, da cultura, mas na parte que se referia a reverter a renda para o Fundo Municipal, ele só está citando as ações da Secretaria de Cultura. Então, ações grandes como Natal, Oktoberfest, isso não reverte nada ali para o nosso fundo? Seria isso. E também ali sobre os museus privados. Tem tanto museu privado assim que vai justificar uma cadeira exclusiva. Eles já não são atendidos na cadeira de museus lá, que tem o representante da secretaria que respondia pelos museus, ou responde. Então, eu gostaria de saber quantos museus privados a gente tem identificados no município. E outras entidades vão também, então, ganhar cadeira? Todas as entidades de Blumenau agora vão ter cadeira no conselho? Seria isso. Obrigado, Jane. Eu estou anotando aqui alguns questionamentos para a gente formalizar isso, ok? Tendo em vista, né, que a diretora de cultura já mencionou aqui que ela não participou do processo, e tampouco o nosso gerente do Fundo de Cultura, nós estamos sem uma pessoa responsável que possa responder isso para nós na reunião, né, infelizmente. Então, eu vou passar aos demais conselheiros e eu vou anotando todos os questionamentos aqui, para que, ao final, nós possamos fazer um encaminhamento único em relação a isso. O Roberto está na sequência, depois o Johnny e também depois a Rosane. Tá. Também acerca da composição, da proposta de composição do conselho, do aumento das cadeiras. O que a Jane fala, eu também estava aqui pensando, então, das áreas das outras entidades, nós somos entidades culturais muito antigas na cidade, né? Entidades de teatro com 20, 30 e tantos anos de existência, também terão cadeira, assim? Não, né? Ainda sobre a composição, assim, tem umas questões prévias aqui. Que critério foi utilizado para definir essas novas cadeiras, né? Por que especificamente essas entidades?
E mais, assim, teve consulta a essas entidades para elas comporem o conselho, elas foram consultadas, foi alguma solicitação das entidades, ou elas foram procuradas pela gestão pública, né? E também como que pretende-se fazer a escolha de representantes das novas cadeiras, se forem criadas. Elas vão passar também por eleição na conferência municipal, e se passar, qual o fundamento para o tratamento distinto, se não for por eleição, se elas não passarem por eleição? Qual é o fundamento para esse tratamento diferenciado com relação às demais representatividades no Conselho? Essas são questões também que elas não estão ditas aí, né, nessa proposta. Certo, Roberto. Johnny está na sequência. Olá, boa tarde a todos. Só queria também aqui expressar, né, eu não sei, na verdade, assim, se eles estão vivendo outro sistema, outro planeta, porque não informar nem mesmo, né, os ajudantes ali da secretaria. Então, eu acho que o conselho, né, também não está assim tão longe. Se eles estão fazendo isso tudo em portas fechadas e agora querem aprovar de surpresa na Câmara, não vejo muito sentido, até porque a comissão que foi criada lá na Câmara também não votou, não falou nada sobre isso, né? Porque me deixa muito indignada a fala do vereador também sobre a questão de democracia, né? De trazer essas pautas para discussão, né? Infelizmente, ele falou algo sobre isso, né, na audiência pública, e fica aqui bem nítido que ele mesmo não fez nada e fez totalmente ao contrário, tudo fechado, tentando aí prejudicar uma classe toda de várias formas, né? Então, só deixar minha fala aí também, e é isso. Na sequência está a Rosane. Eu vou ser bem rápida, que tem várias coisas para a gente encaminhar. Na questão que a pessoa que me antecedeu, agora eu esqueci o nome, porque eu estou trabalhando junto, é muito curioso que, assim, ó, os recursos para a cultura são só da cultura, são os recursos do fundo, do edital, que não são reajustados corretamente já há alguns anos. Nesse ano, nem repasse da verba que tem que ser repassada foi feito, mas, por exemplo, as ações de turismo, nos eventos de cultura, de interesse do prefeito e talvez da Secretaria de Turismo, aí eles captam recursos da cultura, tanto a nível estadual, nível nacional. Então o turismo disputa com a arte e a cultura recursos nacionais e estaduais. E a gente não tem participação nenhuma nos recursos que dão lucro para a cidade e que são da cultura. E interessante também a gente lembrar, que eu acho que tem que ser rediscutido isso, é que em 2024 foi aprovada aquela lei da censura, que nos projetos de arte e cultura, né, eles vão passar pelo crivo da censura da moral, dos bons costumes, em favor da família, da tradição, mas para eventos culturais da Secretaria de Turismo, que é Oktober, que é Natal, que é o Réveillon, essa lei não se aplica. Então, a gente quer equidade. Se é para aplicar a lei de censura, que se aplique também sobre as ações culturais que são desenvolvidas por outras secretarias. A assistência social aprova projetos de cultura para serem realizados dentro de instituições e ONGs que são vinculadas à assistência social. Eu vejo sempre repasse de recursos, e não são poucos, de 1 milhão, 1,5 milhão, para entidades da assistência social para desenvolverem projetos de cultura, e a eles não é aplicado lei de censura, e a eles é dado dinheiro e recurso de alto valor, enquanto que toda a classe cultural recebe R$500 mil por ano. Também,
nos editais de turismo, né, e de lazer, essa mesma lei de censura não é aplicada. Então, Blumenau trata de forma diferente projetos culturais diferentes. Quando é em cima dos artistas que produzem e fazem a cultura em Blumenau, é restrição, é lei de censura, é mudança na composição do conselho, onde a sociedade civil não vai mais ser paritária, né? Nós vamos ter mais integrantes da sociedade governamental, né? Dependendo de quem vai ocupar essas vagas, não de forma democrática. Aí a gente tem lei de censura, aí os espetáculos são só para 12 anos, aí a gente não pode colocar uma música de hip hop ou de funk, enquanto que no Natal em Blumenau, na virada do Réveillon, tudo feito pela prefeitura, esses critérios não são aplicados. Então, a gente tem que exigir equidade, equanimidade. Se eles querem censurar a cultura, que censurem também o turismo e que censurem também a assistência social, censurem tudo. Ou então a gente vai seguir a lei nacional que rege, né, a cultura, e Blumenau não pode permitir que essas alterações que estão sendo feitas a toque, né, a um toque de caixa. A lei de censura, ela foi mandada pelo prefeito para a Câmara de Vereadores. No mesmo dia, ela foi aprovada em todas as comissões, no mesmo dia ela foi aprovada e no mesmo dia ela foi sancionada pelo prefeito. Se a gente não fizer nada, isso que a gente está discutindo agora, Inácio e demais colegas, amanhã vai ser aprovada por todas as comissões da Câmara, vai ser aprovada lá na Câmara de Vereadores, uma modificação totalmente irregular, ilegal, ditatorial e sem respeito a nós. Era isso por enquanto. Certo, Rosane. Eu vou passar a palavra para a Deda e, na sequência, se não tiver mais nenhuma manifestação, eu vou propor alguns encaminhamentos, ok? Deda, por favor. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, eu só, primeiramente, gostaria de dizer que eu concordo muito com a fala da Rosane. Eu acho que é muito complicado isso que está acontecendo, é muito, na verdade, perigoso, né, para a cultura de modo geral. É preciso ficar atento, porque, inclusive, em outras esferas como a educação, isso não existe, até porque a educação, ela contempla ensino básico, fundamental, jovens e adultos. Então, assim, se a gente for pensar que vai começar a se pensar em Blumenau só realizar projetos até 12 anos, isso então deveria realmente ser distribuído a todas as esferas, né? Deveria ser obrigatório a todas as esferas, o que é impossível, é uma coisa inadmissível pensar a partir dessa ótica, né? Como tantas outras vezes eu já falei aqui, nessa relação da cultura e educação, principalmente, que é a minha área de atuação, né? Então, assim, estamos perdendo muito, é muito grave isso que está acontecendo. Então, quer dizer que a gente não pode mais fazer projetos para pessoas idosas, a gente não pode mais fazer projetos para adultos, né? Onde já se viu uma coisa dessa, né? Realmente é inacreditável ler um documento como esse. E uma outra coisa que eu também estou, assim, sem entender, é que se cria uma cadeira para a FURB enquanto sociedade civil. Isso para mim não faz sentido, não consigo também entender como isso é colocado, como isso é pensado, não consigo também entender como o nosso secretário de Cultura é capaz de assinar, tocar para frente uma possibilidade de discussão de uma lei como essa, sem que a diretoria de cultura não saiba. Realmente é um cenário desesperançoso, desolador para a nossa cidade, uma cidade que sempre, como eu já disse outras vezes aqui em reunião, que sempre foi exemplo para o Estado, né, no avanço do nosso conselho, no avanço do diálogo com o poder público, com a municipalidade, a gente se encontrar nesse lugar, onde nem a diretoria de cultura fica sabendo que o secretário dialoga e passa para frente, realmente é inacreditável. Mas a minha fala hoje aqui é principalmente para entender, eu queria entender principalmente esse lugar da FURB, né, enquanto sociedade civil, não consegui entender isso, gostaria que pudesse me explicar, por gentileza. Oi, Deda, eu vou aproveitar o ensejo, o professor Roberto Murphy, que é o representante suplente da FURB, pediu a palavra, então vou passar para ele.
na sequência, que eu acho que ele pode também nos auxiliar com esse teu questionamento, que é o mesmo questionamento da conselheira Jordana da música, né, que pergunta se a FURB foi consultada dessa mudança de sair da esfera governamental e ser colocada como entidade da sociedade civil, né, que não acontece em nenhum outro conselho, mas que está sendo proposto nessa modificação da lei do CMPC. Então, vou passar a palavra para o professor Roberto Murphy. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, eu estou aqui trazendo também esse questionamento da própria FURB, né, em relação a isso. Não temos nada registrado enquanto alguma consulta a nós nesse sentido, né? Então, tanto o conselheiro oficial, no caso, tem essa dúvida, quanto eu também. E faço as palavras da Deda em relação a esse assunto. Ok, professor, obrigado. Nesse sentido, gente, eu queria aproveitar que a gente está discutindo essa questão e também solicitar a essa plenária consultar os conselheiros e conselheiras sobre outro encaminhamento. Nós tivemos aqui, né, já o fato de que a própria estrutura da secretaria não foi consultada, ao menos a diretoria de cultura, e agora também estamos sabendo que a própria FURB não foi consultada sobre uma mudança no projeto de lei que diz respeito diretamente à atuação deste órgão. Nesse sentido, eu queria que nós aprovássemos, solicitar aos conselheiros e conselheiras que nós formalizássemos a FURB, ao Teatro Carlos Gomes, ao Convention Bureau, à Associação dos Grupos Folclóricos do Médio Vale do Itajaí, se essas entidades foram convidadas a dialogar esse projeto de lei, porque me parece extremamente grave que se insira uma entidade ou se aloque ela de lugar sem que ela seja consultada, né? Então, eu gostaria de que esta plenária autorizasse essa diretoria a encaminhar essas respectivas instituições ofícios solicitando um posicionamento formal sobre essas mudanças e inclusões que são feitas nessa proposta de legislação. Coloco em votação. Quem for a favor, por favor, se permaneça como está. E se alguém for contrário ou tiver alguma abstenção nesse sentido, se manifeste pelo chat ou abrindo o microfone, por favor. Ok, não temos manifestações contrárias, então aprovado esse encaminhamento, também vou dar sequência assim que nós finalizarmos a reunião, só estou colocando meu notebook carregar para eu não cair aqui com vocês. O PEP sugere, né, que o CMPC manifeste seu profundo repúdio à proposta, também quanto ao conselho, que está totalmente sendo desrespeitado. Exato, PEP. Antes de ir para as moções, eu queria que a gente aproveitasse os vários questionamentos que houveram aqui nesse momento, para que nós pudéssemos aprovar aqui na plenária um ofício direcionado à Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa do secretário Silvio Zimmermann, com todas essas dúvidas que foram registradas aqui, para que formalmente nós possamos ter isso registrado, né, que eu acho que é muito importante. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um rascunho de alguns questionamentos que eu fiz para esse ofício, e peço ajuda dessa plenária para que a gente possa dialogar também sobre isso, e fazer esse encaminhamento para que esse conselho possa ser ouvido, né, de alguma forma. Então, aqui, né, ao senhor Silvio Zimmermann, secretário de Cultura, solicitação de esclarecimento sobre o projeto de lei complementar que altera o Sistema Municipal de Cultura. Senhor secretário, o Conselho de Cultura, por deliberação de seu plenário, solicita informações e documentos referentes ao projeto de lei complementar, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal à Câmara de Vereadores de Blumenau, que propõe alterações no Sistema Municipal de Cultura e no Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Considerando que as alterações impactam diretamente a estrutura de participação social e os mecanismos de financiamento cultural do município. Considerando que o Conselho não participou da elaboração da proposta legislativa, solicitamos os seguintes esclarecimentos.
Houve consulta prévia a entidades, instituições, conselhos, agentes culturais ou representantes da sociedade civil durante a elaboração da proposta? Em caso positivo, solicitamos a identificação dos participantes e a descrição das contribuições recebidas. 2. Qual a fundamentação técnica, jurídica e administrativa que motivou a proposta de restringir o financiamento do FIMAC a projetos com classificação indicativa de até 12 anos? 3. Quais estudos, pareceres, diagnósticos ou documentos subsidiaram esta alteração? 4. Quais critérios técnicos fundamentaram a alteração da composição do Conselho Municipal de Política Cultural e a criação das novas cadeiras institucionais previstas no projeto? 5. Quais estudos, levantamentos ou diagnósticos justificam especificamente a criação da representação destinada aos museus de arte privados? Item 6. Houve manifestação formal de instituições ou entidades solicitando a criação das novas representações previstas no projeto? Em caso positivo, solicitamos a identificação das respectivas instituições. Item 7. Solicitamos acesso integral ao processo administrativo que originou a proposta legislativa, incluindo memorandos, pareceres, estudos técnicos, minutas, despachos, manifestações internas e demais documentos relacionados à elaboração do projeto. Informamos que segue anexa a cópia integral do projeto de lei, objeto desta solicitação, e solicitamos o encaminhamento das informações de forma mais breve possível, considerando a tramitação da matéria junto ao Poder Legislativo Municipal. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de inserir, gente, ou de alterar nessa redação? Eu sugeriria, além de fazer o documento e mandar por e-mail, eu acho que vale a pena até uma entrega. Ah, ele está de licença, né? Ele fica de licença até quando? André, até quando o secretário fica de licença? É até a semana que vem, Inácio. Conveniente, né? Ele casou, né? Deve ser por isso. Enfim, mas né, eu me comprometo de qualquer forma a entregar também presencialmente esse documento para que assim que ele retorne a gente possa ter isso o mais breve possível, né? Além da gente encaminhar via e-mail do conselho. Ok, gente, se não temos contribuições ou questões, eu coloco em aprovação pela plenária. Pepe, por favor. Inácio, eu gostaria de que acrescentassem algo, claro, estou propondo aqui, e aí o Conselho decide, né? Que outros sim manifestamos nosso desconforto ou o sentimento de desrespeitado, né? O Conselho não está sendo ouvido, procurado, consultado, está sendo desrespeitado, é muito grave isso. Eu acho que isso aí é uma moção de repúdio. É uma moção de repúdio? Tá, não cabe no ofício. Eu gostaria de que a gente, quer dizer, que os conselheiros aprovassem a moção de repúdio. Além de informação, uma moção de repúdio, né? Certo, Rosane. Sim, eu acho que são instrumentos diferentes, né? O ofício acho que traz as informações, acho que a manifestação pública do Conselho nós podemos dialogar também. Na sequência, eu tenho uma proposição aqui para apresentar à plenária também. Mas, então, dou sequência à aprovação do ofício. Aos conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma objeção, for contra ou quiser se abster, se manifeste pelo chat, por favor. Ok, aprovado, então, o ofício direcionado à Secretaria Municipal de Cultura. Eu queria propor a essa plenária duas moções. A primeira, endereçada à Câmara Municipal de Vereadores, que seria uma moção de apelo, e, na sequência, eu gostaria de colocar a moção
de repúdio, mas eu vou por partes então, tá? Acredito que nesse momento talvez o apelo à Câmara Municipal de Vereadores seja talvez até mais importante do que o repúdio, mas enfim, né? Gostaria de colocar aqui nessa plenária, justamente pelo regime de urgência de votação do projeto. E proponho a seguinte redação aos conselheiros. Moção de apelo número 1 de 26. O Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau, reunido em sessão ordinária realizada no dia 8 de junho de 26, vem por meio desta moção de apelo solicitar à Câmara Municipal de Blumenau que suspenda temporariamente a tramitação e votação do projeto de lei complementar que altera o Sistema Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal de Apoio à Cultura. A presente solicitação fundamenta-se na ausência de debate prévio com este Conselho e com a comunidade cultural acerca das alterações propostas, especialmente aquelas relacionadas à composição do Conselho e às novas restrições para acesso aos recursos do FEMAC. Considerando que o Conselho Municipal de Política Cultural é a instância legalmente constituída para a participação social na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura do município, considerando que as alterações propostas impactam diretamente o funcionamento do Sistema Municipal de Cultura e os mecanismos de participação da sociedade civil, o CMPC solicita a suspensão da tramitação em regime de urgência, que as alterações da Lei de Cultura sejam discutidas de forma mais ampla com o Conselho e a sociedade civil, através das devidas instâncias de debate, já que sua composição atual se deu de modo... não se deu, né? Composição atual se deu de modo participativo, perdão, né, que é atual, e terceiro, a abertura de diálogo institucional com o Conselho de Cultura e com os diversos segmentos culturais do município antes da apreciação definitiva da matéria. Aos conselheiros e conselheiras e pessoas presentes nessa plenária, alguém teria alguma sugestão a essa moção de apelo à Câmara? Ok, sem sugestões de modificação, eu coloco então em votação a esse plenário. Os conselheiros que forem a favor permaneçam como estão, aqueles que forem contrários ou que decidirem pela abstenção se manifestem pelo chat ou pelo microfone. Ok, sem manifestações contrárias ou abstenção, aprovada a moção de apelo. Na sequência, colegas, eu gostaria de, então, colocar em apreciação a proposição de uma moção de repúdio, a ausência de diálogo institucional na elaboração do projeto de lei complementar que altera o Sistema Municipal de Cultura, com a seguinte redação. O Conselho Municipal de Política Cultural, reunido em sessão ordinária realizada em 8 de junho de 2026, aprova a presente moção de repúdio à ausência de diálogo institucional na elaboração do projeto de lei complementar que propõe alterações no Sistema Municipal de Cultura, no Conselho Municipal de Política Cultural e no Fundo Municipal de Apoio à Cultura. O Conselho registra que não participou da construção, discussão ou elaboração da proposta legislativa encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, apesar de as alterações incidirem diretamente sobre a composição do próprio Conselho, os mecanismos de participação social e as regras de financiamento público da cultura. O CMPC repudia a condução do processo sem diálogo prévio com este colegiado e entende que alterações estruturantes nas políticas culturais do município devem ser debatidas com a sociedade civil e com as instâncias legalmente constituídas de participação social. O Conselho reafirma seu compromisso com a transparência, a participação social e a construção democrática das políticas públicas de cultura, princípios fundamentais para o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura de Blumenau. Colegas, coloco em apreciação e discussão. Se alguém tiver alguma contribuição ou supressão do texto, está aberto ao diálogo. Eu vou falar outra coisa, mas eu acho que é isso. Focar agora nesse momento sobre isso. Não. Tranquilo.
Perfeito. Então, sem sugestões de alteração, eu coloco em votação na plenária. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e se nós tivermos alguma manifestação de abstenção ou rejeição à proposta, que se manifeste pelo chat ou pelo microfone. Ok, sem manifestações, aprovada também por unanimidade a moção de repúdio, que será endereçada ao Poder Executivo. Colegas, coloco aqui se alguém tem mais alguma sugestão de encaminhamento em relação a esse tema. Perdão, Rosane, não consegui. Essa nota de repúdio, ela só vai ser encaminhada internamente ou vai ser expressa publicamente pelo Conselho? Publicamente nas redes do Conselho, como nós temos feito com todas as notas, né? Aprovada pela plenária, a publicação dela será também feita, encaminhada por essa diretoria, assim como temos feito com todas as outras manifestações. O James Beck deixou uma colocação no chat. Eu conversei com o Yuri, administrativo do Teatro Carlos Gomes, e este me disse que ninguém fez contato com ele sobre cadeira destinada ao teatro, e até onde sabe, tampouco com o diretor Ricardo Stodic. Mais uma evidência seríssima da ausência de diálogo, ao que me parece, nesse projeto, né? Então, nós aguardamos, James, se tu puderes até fazer o diálogo quanto antes possível, vou tentar encaminhar junto com o André hoje, André, esses pedidos de informação a essas entidades, para que nós tenhamos isso o mais breve possível, porque eu acho que os demais vereadores que vão votar a matéria precisam saber da ausência de diálogo nesse processo, né? Colegas, eu acabei de receber, eu encaminhei na semana passada já, a mesa diretora da Câmara, uma solicitação de uso da tribuna livre, né, na Câmara, que nós já havíamos aprovado em reunião anterior do Conselho, e acabei de receber o retorno aqui de que nós teremos esse espaço amanhã na Câmara, às 15 horas. Então, eu gostaria de solicitar a esta plenária, né, a confirmação dessa participação e de que eu possa também expor tudo isso que foi aprovado aqui no Conselho de Cultura hoje aos vereadores na Câmara amanhã à tarde na tribuna livre. Então, né, coloco isso em votação por esta plenária. Os conselheiros que estiverem a favor permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários ou quiserem se abster, por favor, se manifestem. Ok, sem manifestações, então eu quero já deixar aqui o convite público a todas as pessoas que estão aqui nessa plenária, mais de 30 pessoas nessa reunião ordinária do Conselho, que amanhã nós estejamos na Câmara de Vereadores, para que possamos fazer essa fala, não só pelo Conselho, né, mas pela comunidade da sociedade civil, e também governamental, que não foi ouvida, né, nesse movimento que está sendo proposto, que mexe na estrutura desse conselho e também no Fundo Municipal de Apoio à Cultura, às 15 horas. Colegas, então, acredito... Comunidade em geral também pode ir, a comunidade geral? Todo mundo, né? As Okay. sessões são públicas, às 15 horas, fica o convite. Colegas, feitas as observações em relação ao projeto, pergunto novamente se tem algum outro encaminhamento que passou por essa presidência, que alguém gostaria de solicitar encaminhamento, senão nós prosseguimos para a próxima pauta. Roberto, por favor. Bem breve. Essa reunião, a gravação da reunião é publicada? Elas são todas registradas no Drive, Roberto. Porque tem uma pessoa
sociedade civil que me escreveu agora há pouco, que gostaria de ter participado, mas não pôde, ela perguntou se a possibilidade de publicar um canal do YouTube, alguma coisa. Sim, as nossas reuniões, elas sempre foram publicadas, mas elas estão com um atraso ainda das outras publicações. Já solicitei ao André há alguns meses, né, que elas fossem continuamente publicadas, mas eu estou aguardando esse encaminhamento da nossa secretaria, né? Acho que fica aqui o registro novamente, André, tanto do ponto de vista das atas, né, que eu dialoguei com você, para que a gente pudesse coletar as assinaturas pendentes ainda da presidenta Camila, e as demais com a minha assinatura, e também que a gente possa regularizar a publicação das postagens das reuniões no YouTube do Conselho. Aliás, tem mais 2 pessoas que pediram por conta exatamente daquilo, né? Gostariam de estar participando, mas é horário de trabalho, então, pela importância desse debate, né? Sim, eu vou fazer o encaminhamento da gravação, a Sandra, né, conselheira, que está pedindo ao grupo do Conselho, com certeza faço o encaminhamento lá também, e assim que nós tivermos público o link, eles estão todos guardados no nosso Drive. Tá bem, obrigado. Ok, gente, sem mais questões desse tema, então vou passar para o próximo item de pauta, que nós já estamos no avançado aqui, 15 para as 4. A ata da última reunião ordinária, né, André, não sei se tu queres colocar a tua justificativa da ausência de não ter, a ata não ter chegado, para deixar registrado em ata. Sim, é que a reunião em questão foi deliberada, foi decidida na semana passada, e semana passada, por motivo de saúde, eu estava ausente, tanto é que o encaminhamento da convocação, tudo eu fiz enquanto estava de atestado da minha casa, e lá não tinha acesso ao meu computador de trabalho e não pude encaminhar as atas, mas me comprometo juntamente com essa, encaminho as duas para leitura, né, no grupo lá por e-mail e sugestões ou aprovação delas. Ok, gente, então fica encaminhado que na próxima reunião a gente faz a aprovação da ata da última reunião, ok? Correspondências enviadas e recebidas, eu pulei para a última pauta, peço perdão à plenária, mas vou fazer aqui os encaminhamentos. Então, nós tivemos correspondências da Jane sobre o desconto do IRPF no pagamento do prêmio Herbert Rollins, CEMED com a troca de conselheira, a Sandra, né, que está aqui conosco no lugar da Aloisiane. Tivemos também a carta de renúncia da conselheira Luana Cristina Tamanini, da cadeira de dança, que está agora como diretora de cultura no município de Gaspar, então ela solicitou, né, renúncia ao conselho, já está registrado, para que a gente possa fazer os devidos encaminhamentos, André, então só deixar registrado aqui diante da plenária, então nesse sentido agora a conselheira Agostina é a conselheira titular da cadeira de dança. Queria deixar registrado aqui, diante da plenária, o meu agradecimento público a todo o trabalho prestado pela conselheira Luana, né, na setorial de dança, a setorial, sem sombra de dúvidas, mais ativa desse Conselho Municipal de Cultura, e também pelo trabalho todo que ela prestou ao Conselho nesses 4 anos em que ela esteve conosco. Então, quero deixar registrado aqui, e queria aprovar, talvez até como encaminhamento, acho que é importante que a gente envie a Luana uma carta de agradecimento pelos serviços prestados ao Conselho, né, acho que é justo com ela, então queria consultar essa plenária, se nós podemos fazer esse encaminhamento à Luana, eu me proponho a fazer uma redação, agradecendo ela pelos trabalhos prestados ao Conselho. Coloco em votação, então. Se alguém for contrário, se manifeste, os demais permaneçam como estão. Ok, aprovado, então, na sequência aqui, a leitura da pauta. Nós tivemos o convite da audiência pública, que foi realizada no dia 2 de junho, na Câmara Municipal de Vereadores, da qual eu estive presente representando o Conselho Municipal de Cultura, e a minha fala, assim como a das demais
autoridades, assim como a da Mariana, que esteve presente também, estão registradas no YouTube da Câmara, com a gravação da audiência. E nós enviamos, né, a pedido à Divisão de Cultura da FURB para a reserva do espaço para a Conferência Municipal de Cultura, que está prevista para o dia 20 de junho, né? E também enviamos a convocação da reunião, ok? Deixa eu passar aqui o próximo item de pauta. Saldo do FEMAC, só um minuto. André, é esse documento que tu colocou aqui no arquivo, né? Esse mesmo, Inácio. Eu vou colocar aqui na apresentação para que todos possam ver, ok? Passo a palavra para ti, então. Bom, boa tarde a todos, formalmente agora, né? Que começamos a reunião num clima bem acalorado. Vamos lá. A gente atualizou a conta do FEMAC. Eu pedi para o nosso financeiro fazer essa movimentação ainda hoje. Não houve movimentação dele ainda no mês de junho. Então, todos os valores referem-se ainda à movimentação no final do mês de maio. Então, passando aqui rapidamente, nós tivemos uma devolução no valor de R$ 679,39, uma devolução de saldo de projeto, uma outra devolução de saldo de projeto de R$ 31,39, e nesse período os juros, né, da conta ficou no valor de R$ 12.732,84. Nesse mesmo período, nós tivemos os pagamentos, repasse de imposto de renda referente à Seubet, nos valores de R$ 1,17 e R$ 3,97. Os nossos serviços de impressão, nos valores respectivos de R$ 23,17 e de R$ 78,69. Nós pagamos a licença de uso da nossa plataforma no valor de R$ 1.535,64. Aí houveram outros repasses referentes às impressões ainda decorrente ao mês de abril, nos valores, parte do imposto de renda, 62 centavos e R$ 3,97. E as impressões do mês de abril, no valor de R$ 12,38 e R$ 78,69. Bom, totalizando todas essas movimentações, hoje o Fundo Municipal tem em conta um saldo, um valor de R$ 1.535.962,03. Os repasses do ano de 2025, nada ainda, né, André? Não houve nenhuma movimentação de repasse do ano anterior ou desse ano ainda, Inácio. Ok. Conselheiros, alguma dúvida sobre o saldo do Fundo Municipal de Apoio à Cultura? Passamos 1.500.000 parados na conta. Ok, eu vou passar para o próximo item, então. 10ª Conferência Municipal de Cultura. Conselheiros e conselheiras, nós encaminhamos ao e-mail de vocês. Renan, por favor. É só registro mesmo, dá uma indignação, cara, porque, cara, a gente for ver o valor perto do que
foi aí agora especulado aí de desvio de grana, de coisa, não é nada perto do que os caras ficam desviando aí. E estamos agora aí brigando pela cultura, né? Se for ver um valor que destina para a classe toda aqui, nossa, não chega nem perto do que eles desviaram tudo aí, cara. Isso é uma indignação, cara, como cidadão, sabe? Tipo assim, ó, é uma vergonha, cara. É registrada a manifestação né, com a dono dela e espero que breve nós possamos ter o fundo regularizado. Na sequência, a gente tem uma coisa muito importante que nós precisamos decidir. Nós encaminhamos ao e-mail dos conselheiros e das conselheiras a minuta do regimento da nossa Conferência Municipal de Cultura, que está prevista para acontecer no dia 20 de junho. Agora, eu coloco aqui a essa plenária o seguinte impasse que nós temos, né? Lógico, nós vamos à Câmara de Vereadores amanhã dialogar, mas provavelmente o projeto entre em votação, ele pode entrar em votação amanhã, e se nós aprovamos o regimento hoje, baseado na primeira lei do Conselho, e amanhã é aprovado uma modificação na lei, mudando cadeiras, né, e criando novas cadeiras, nós ficamos num limbo jurídico e de ação que não me parece favorável ao esforço que nós estamos demandando, enquanto conselho, de organização dessa conferência. Eu queria ouvir os demais conselheiros sobre isso, mas de antemão me parece que fica desde já inviável que a gente faça a conferência no dia 20 de junho, com a possibilidade de uma alteração das cadeiras no meio desse percurso, né? O que pode paralisar a nossa conferência nesse meio tempo, fazendo com que todo o trabalho que nós fizemos agora, que todo o trabalho que a empresa, né, que foi contratada, está deslocando com orçamentos, com reserva de datas, com funcionários de acessibilidade, de toda a logística, e nós vamos ficar em maus lençóis diante disso, né? Então, eu queria consultar essa plenária sobre e colocar em discussão essa situação, né? Inclusive, Mariana, acho que está aqui conosco, estamos na comissão, eu, a Mariana, a Mia, e também a Heloísa, que entrou conosco agora com a saída da Luana, né, que estava na comissão. Então, eu queria ouvir essa plenária para a gente discutir junto possibilidades do que encaminhar, né? Se mantemos com o risco, se adiamos. Quero registrar de antemão que eu consultei a Gilmara, que é a representante da empresa Vem Cultural, e ela me passou que em caso de prorrogação e adiamento, ela teria disponibilidade do dia 18 de julho, né? Para que a gente pudesse discutir e aprovar uma possível prorrogação e aguardar o que vai se deliberar na Câmara, para depois esse conselho decidir qual caminho vai tomar em relação à conferência, né? Mas quero ouvir os demais conselheiros para que a gente possa discutir isso coletivamente. Só uma pergunta, seria 18 de julho a conferência? Isso, a data que a Gilmara me passou foi essa, que ela teria Nós, já de antemão, a gente não conseguiria estar, tá? Como o Silvio casa também, eu caso também. Então, eu vou ter casamento nesse dia, eu também tenho direito de casar, então não vai dar. Aí fica complicado daí. Só depois. Se for antes, melhor. Então, queria questionar a respeito, se a gente aprovasse essa minuta neste momento e depois a gente precisasse fazer alterações, porque obviamente esta situação toda que a gente não sabe como vai ficar, né, não vai estar atendida nesta conferência. Então, daí o medo é que não possa ser realizada e que esses profissionais estejam se deslocando para isso, certo?
Estou pensando se conseguimos fazer ajustes ou resolver as coisas depois de aprovar essa minuta, é isso que me confunde um pouco. E se não, será prorrogada para depois. Por mais de que, claro, o que o Renan falou, no meu caso pessoal, o ruim é que eu já sei de várias pessoas que não estaríamos disponíveis nesse dia, e é uma instância importante que a gente gostaria, obviamente, de acompanhar, mas são questões pessoais. Acho que o importante é a conferência como um todo ser levada em frente da maneira correta, né? Então, talvez seja interessante esperar e pautar aqui nessa reunião essa conversa posterior, talvez, não sei, semana que vem, final dessa semana. É possível fazer uma reunião extraordinária para tratar isso? Ela saiu sem querer aqui, mas tá aqui do meu lado. Voltei, A voltei. a Mariana questiona, né, Inácio? Mas o texto está descrito que a sociedade civil não será por eleição. Pergunto porque acho que tem que aguardar essa passagem pela Câmara, porque se não alterar nada em relação à eleição, não tem por que cancelar a conferência. Mariana, exatamente esse é o imbróglio que é colocado, né? Porque assim, a gente tem uma modificação dentro das cadeiras, né? Em tese, dentro das artes visuais, design e moda, a gente não teria mais pessoas da moda e do design que poderiam se candidatar. Então, dentro das entidades culturais, essa é a situação que mais coloca, né? E a gente tem a criação dessas 5 instituições ali, né? Dessas cadeiras. Então, fica a dúvida no ar. Essa cadeira de museus de arte privados, ela vai ser eleita na conferência? Isso não está no projeto? Né? As associações de grupos folclóricos, eu conheço só a FG, mas essa indicação vai ser como? Ser feita pelo prefeito? O prefeito vai indicar a própria questão da FURB, né, Mariana? A gente fica com o imbróglio ali também. A FURB é uma entidade governamental, né? E ela está sendo colocada na sociedade civil. Enfim, tem várias questões, né? Mas o que eu quero colocar à plenária é o seguinte: a minha preocupação, enquanto membro da comissão e presidente desse conselho, é a seguinte: se nós não deliberarmos por uma data para que a gente possa encaminhar para a Natasha, a Mariana me corrija se eu estiver equivocado, nós podemos perder o processo de contratação da empresa, que precisa de 90 dias, né? Então, a minha proposição de encaminhamento é que talvez nós aprovamos essa data que a Gilmara, em tese, já tem disposta para nós, para entender o que vai acontecer na Câmara de Vereadores. E depois disso, nós marcamos daí uma reunião extraordinária do Conselho para decidir o que nós faremos, né? Se mantemos a data do dia 18 ou se dialogamos com a Gilmara para pensar uma outra data. A Mariana está colocando aqui, né? Porque assim, já foram assinados os documentos para a data do dia 20, está tudo certo quanto à contratação da empresa e do Gilson, né? Então seria muito ruim se nós, né, paralisássemos agora o processo sem data, né? Eu acho que daí nós perderíamos todo o processo administrativo, né, Mariana? É. Só que eu acredito que seja importante ter a data para que a gente possa justificar junto do setor de compras essa mudança, né? Johnny, tu tá com a mão levantada, perdão. Então, eu queria sugerir para manter a data do dia 20, com a positividade que você falando amanhã lá na tribuna, os vereadores vão entender, porque eu acredito que são, né, acusações bem sérias, assim, de falta de consulta a ninguém, né? Então, foi tipo uma conversa paralela ali entre 3 pessoas diretamente, acredito, pelo que dá para entender, né? Que é o secretário de Cultura, o prefeito e o vereador. Então, eu acho que dá para conversar isso lá na Câmara e manter, porque eu acredito que a galera não vai votar a favor para aprovar isso, cara, porque tá muito displicente, tá muito fora de contexto, assim, né? Não foi consultado o Conselho de Cultura. Eu acho que o Conselho de Cultura não é consultivo, é deliberativo, então é mais sério ainda, né? A gente teria que ter uma opinião presente nesse caso. Eu opto, né? Dou essa. Mas tem assim.
tem uma confiança de que os vereadores vão votar contrário a esse projeto, né? Mas é um risco. O que a Mariana sugeriu porque assim, o que dá para fazer é que se acontecer alguma coisa, aprovação contrária, realize-se ajustes no regimento. A questão do regimento é o seguinte, né, Mariana? Nós abriríamos hoje a inscrição das candidaturas segundo o nosso regimento. Qualquer alteração que aconteça amanhã, todo o nosso cronograma vai por água abaixo, né? E daí a conferência fica inviável de qualquer forma, porque a gente não vai ter tempo hábil de nem chamar a reunião do conselho, gente, porque para reunião extraordinária, para aprovar um novo regimento, são 7 dias de antecedência, a gente está no dia 8 de junho. Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Renan. A minha preocupação em relação à questão de aprovar lá na Câmara de Vereadores é que já pela audiência pública foi meio que nítido a falta de interesse, né, dos pares. Eu sei que é um outro horário lá, mas pelo menos foi bem nítido na última audiência pública que a gente está com um apoio bem pequeno dentro da Câmara, porque a gente tem outros vereadores lá, né? Então, tipo assim, poucos se interessaram ali para trocar ideias sobre a cultura, assim, a minha preocupação é essa. Porque cadê a gente, cara, tem muita gente lá que ocupa aquelas cadeiras que não estavam lá, sabe? Colegas, eu não condicionaria nenhuma decisão nossa a uma benfeitoria da Câmara de Vereadores, sinceramente, tá? Mas eu queria ouvir a Maria Agostina também, que está com a mão levantada. Não, eu voltei a pensar nisso, considerando o que vocês estão falando, de que o regimento ele já tem um cronograma, que de fato não pode ser seguido se a gente não sabe o que vai acontecer, como que tu vai abrir uma candidatura se ainda pode mudar, né? Tipo, é loucura, né? Então, realmente, por mais de que a nível pessoal me afeta, por eu não poder estar presente na conferência, essa possibilidade de data nova, né, que é dia 18 de julho, né? Mesmo assim, eu acho uma data mais segura para todos nós, mesmo que tenha que fazer esse trâmite novamente, tenha que ser enviado esse ofício, essa correção novamente, mas a gente tem uma justificativa bastante plausível, não é uma brincadeira que a gente está querendo mudar porque a gente tem um churrasco, né? A gente está querendo mudar a data porque tem uma situação bastante grave aqui, eu sei que vocês trabalharam por isso, mas ninguém esperava uma situação dessas, né? Então, realmente, acho melhor a gente aprovar essa mudança de data para que vocês possam encaminhar os documentos de novo e aí, a partir do que acontecer durante essa semana e a próxima, a gente já entende também se o regimento já precisa já sofrer alterações antes de ser aprovado, né? Sim, a minha proposta de encaminhamento seria nesse sentido, que a gente aprovasse a alteração de data para o dia 18, mas não como uma confirmação definitiva, mas como uma possibilidade de, aprovando uma data prévia, nós não perdermos todo o processo administrativo, tanto do palestrante quanto da empresa. E assim que isso passar pela Câmara, independente da votação, né, se ele for rejeitado, ou se for aprovado, que daí nós possamos nos reunir enquanto conselho, numa reunião extraordinária, e pensar juntos em qual caminho nós iremos seguir em relação à conferência, né? Que acredito que ficar nessa instabilidade de tocar o processo e no meio dele nós sofrermos alguma possibilidade de alteração, nós já vamos ter que, né, tomar medidas aí para fazer essa alteração. Então, eu me precaveria nesse sentido. Mariana, o que tu me diz, se tu puderes dialogar com a Natasha com essa possibilidade, para ela também dar esse parecer para nós, né, ela que está ali na controladoria, eu, assim, sinceramente, acho que todos nós estamos cansados, acho que todos nós estamos já com o mandato estendido, querendo que... Sim, fazer o ofício, né, Mari? Ok, então eu vou colocar
colegas, se ninguém mais tem alguma sugestão ou de modificação ou alteração dessa proposta, então o encaminhamento fica o seguinte, né? O Conselho, essa plenária, aprova o envio de um ofício à Controladoria Interna da Secretaria Municipal de Cultura, solicitando a alteração da data da Conferência Municipal de Cultura de Blumenau, a 13ª, provisoriamente para o dia 18 de julho, que é um sábado, né, com o regimento a ser aprovado posteriormente, em decorrência da insegurança jurídica e administrativa que a votação desse projeto de lei complementar, né, coloca em relação à realização da conferência. Né? Coloco em votação, então, se tivermos alguma abstenção ou voto contrário, manifeste pelo chat, por favor. Quem for a favor, permaneça como está. Ok, gente. Aprovada essa modificação, então. André, eu vou fazer isso assim que terminar a reunião. Eu vou pedir se tu puderes priorizar isso, para a gente já encaminhar para a Natasha. Eu vou mandar por e-mail com cópia para ela já, para que a gente deixe isso formalizado, ok? Ok, Inácio. Só a gente tem que dar uma apuradinha para dar tempo de conseguir encaminhar isso ainda hoje, né? Sim, nós estamos para a última pauta já. Em relação ao segundo ciclo da PNAB, queria só deixar registrado e perguntar aqui, na verdade, Mariana, para nós deixarmos registrado em ata, porque nós não discutimos nas últimas reuniões do Conselho sobre o processo de avaliação desses projetos, né? Em diálogo extraoficial com o secretário por WhatsApp, ele me colocou, né, que a EGEM, que é um órgão da FECAM, já com banco de pareceristas, estava com o processo de licitação encaminhado para os 2 editais que não são do Cultura Viva, né? E os outros 2, pelo que foi me repassado, e nós tivemos acesso enquanto conselho, é uma portaria com indicação de nomes feitos pelo secretário, com pessoas da sociedade civil e pessoas do governamental que farão a avaliação desses projetos. Então, eu queria só deixar registrado isso, se tu confirma só para a gente, deixar registrado. Isso mesmo, eles irão realizar as avaliações dos que não são do Cultura Viva. A EGEM, certo. Mariana, eu queria só aproveitar, a gente está nessa discussão também da classificação indicativa, e nos pegou de surpresa também os editais da PNAB com essa restrição de classificação indicativa, e também a criação de uma categoria, uma cota para cultura tradicional e regional. Esses 2 itens não estavam no nosso plano de aplicação dos recursos, né, aprovado aqui no Conselho. Eu gostaria de entender de onde foi o critério técnico para a criação dessa cota e também da questão da restrição da classificação indicativa, porque como o Conselho não participou da comissão de elaboração, justamente porque os conselheiros não poderiam participar dos editais, né, a gente ficou meio que sem essas questões foram definidas pela comissão de elaboração dos editais. Ok, tu estavas na comissão, né? Mas a criação da cota de cultura tradicional e regional e a classificação indicativa foram escolhas da comissão, né? Isso não estava no edital do MINC previamente.
Ok. Eu queria solicitar à plenária que nós encaminhássemos à comissão de elaboração do edital da PNAB uma resposta, pelo menos a mim, me fica a dúvida dos critérios técnicos que foram utilizados para a criação tanto da comissão quanto também da restrição da classificação indicativa. Eu acho que esse é um documento importante nessa toada de que nós estamos debatendo aí uma restrição muito séria de temática e de projetos que são colocados, né? Então, eu vou colocar em debate, mas para depois a gente não esquecer de encaminhar também nesse sentido, porque eu acho que nós precisamos dessa resposta formalizada. Maria Agostina. Então, queria questionar a respeito, é uma dúvida mesmo. Eu estou com dúvida se a comissão, você já vai pedir ali essa solicitação de informações de como foi formada e quais foram os critérios dessa comissão, mas uma comissão pode definir esse tipo de coisas, ou isso tem que passar por uma reunião mais coletiva, onde artistas possam participar? Eu entendo que tem uns modelos, mas os modelos federais eu acho que são até contrários a esse tipo de medidas que foram tomadas nesse edital agora, né? Porque o que preza uma política nacional é, inclusive, levar cultura e arte para mais pessoas, não restringir, né? Então, justamente isso que parece que não combina uma coisa com a outra, pelo menos para mim não fica claro. Sim, Agostina, é justamente isso, né, para entender essa fundamentação, se ocorre ou não, porque a Mari coloca ali, né, os modelos vêm, mas a comissão constituída tem essa questão de poder editar. O que, no meu entendimento, não pode acontecer é a comissão tomar deliberações que vão contrárias ao PAR que foi aprovado pelo Conselho. Isso a Política Nacional de Cultura Viva, inclusive, coloca, né? Agora, eu gostaria de receber esses argumentos para que a gente pudesse dialogar com a comissão sobre essas questões, né, num próximo momento, assim. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento ou colocação, senão eu coloco em votação para que nós possamos seguir a reunião e dar os encaminhamentos que foram aqui aprovados hoje. Ok, gente, então coloco em votação, né, o envio de um ofício à Comissão de Elaboração dos Editais da PNAB, acerca tanto da criação, da justificativa técnica, né, para a criação da cota de cultura tradicional e regional, e também acerca da decisão de restrição de classificação indicativa de 12 anos nos editais de projetos. Quem for a favor, permaneça como está, e se alguém for contrário, ou quiser se abster, que se manifeste pelo chat ou pelo microfone. Ok, sem manifestações contrárias e abstenção, então aprovado o encaminhamento. Informes das setoriais, temos algum? Conselheiros da sociedade civil? Não, então vou passar. Assuntos gerais, alguém gostaria de deixar algum convite? Registrar alguma questão? Heloísa, por favor. Oi, só reforçar o convite que nós já tínhamos, boa tarde, né, pessoal? Reforçar o convite que nós já tínhamos feito para o Hub Criativo do SESC, né? Tem uma programação bem legal, está sendo compartilhado nas redes, e para quem puder e quiser participar ou compartilhar com seus pares, é uma oportunidade bem bacana. Desculpa aqui o olhinho fechado, que eu estou chocando uma gripe aqui, que não está com nada. Certo, Elô, obrigado pelo convite, o projeto é muito massa mesmo. Então, sem
mais considerações, eu dou por encerrada a nossa terceira sessão ordinária do Conselho. Agradeço a participação dos conselheiros e conselheiras, da comunidade em geral, e até a próxima. Até, boa tarde, obrigada. Valeu, boa tarde, obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigada.